do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 7, que diz assim: quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar, aleluia, as mulheres entendendo, compreendendo, se lembrando das palavras que Jesus havia dito. Existem promessas que o Senhor nos faz, que o tempo, as circunstâncias, as adversidades, os desertos, os vales, aleluia, nos fazem esquecer da promessa. Faz com que a gente meio que fique esquecido da palavra que Deus falou diante de tantas lutas. As mulheres haviam presenciado a morte de Jesus. As mulheres haviam presenciado o sepultamento de Jesus. E ali você vai observar que elas vão para embalsamar o corpo de Jesus, ou seja, automaticamente elas haviam esquecido das palavras. É tanto que elas esqueceram que quando você vai observar aqui, aleluia, os anjos do Senhor falaram com elas, eles disseram, vocês lembram do que foi dito quando estavam ainda na Galileia? Ou seja, Jesus já falou para vocês, Jesus revelou para vocês. Só que naquele momento, irmãos, a circunstância era tão contrária, a dor era tão grande, aleluia, a perda havia sido tão grande para aquelas mulheres que amavam o Mestre, que elas não conseguiam assimilar com a promessa de ressurreição a morte dele. Mas ali os anjos lembram a elas as promessas que Jesus havia feito, as palavras que ele havia dito. É tempo de Deus começar a fazer você lembrar de algumas promessas. É tempo de Deus começar a fazer você lembrar, aleluia, de algumas palavras que ele liberou sobre você, porque quando Deus, irmãos, libera sobre nós uma palavra, quando Deus libera sobre nós uma promessa, muitas vezes nós passamos por um processo, por um tempo de espera, por um deserto, por um vale. Isso é normal. Nós vamos observar que muitos homens e mulheres de Deus, para chegarem até o cumprimento da palavra, para chegarem até o cumprimento da promessa de Deus, eles precisaram passar por processos. E na nossa vida não é diferente. Nós passamos por alguns processos que nos fazem muitas vezes esquecer, ou até mesmo deixar de lado as promessas, como se elas não fossem se cumprir. Por o nosso cenário está totalmente contrário. Aqui você vai observar que essas mulheres, elas viram Jesus ser sepultado, elas viram a pedra sendo colocada, então para elas era muito difícil, aleluia, acreditar, mas o Senhor estava ali confirmando, Ramantiu e decanta, através dos seus anjos, que ele havia ressuscitado. Eu não sei qual sonho morreu na tua vida, eu não sei qual promessa que morreu na tua história, que hoje você olha e diz assim, meu Deus, eu já não consigo mais acreditar, porque eu vi tantas coisas perecendo no caminho, tantas coisas abalaram a minha fé, tantas coisas me deixaram, sabe, esmurecida, caída, cansada. Mas Deus está dizendo, se você chegou até aqui foi porque eu te sustentei. Se você não parou de crer, se você, sabe aquele sonho que você às vezes quer parar de sonhar, quer parar de crer, mas você não consegue, é porque Deus não deixa. E Deus não vai deixar você desistir do projeto. E hoje Ele trouxe você aqui para lembrar você de algumas promessas antigas, para lembrar você de algumas palavras que foram liberadas ao teu respeito, para lembrar você de alguns sonhos que Deus projetou para você, mas hoje, humanamente falando, eles são impossíveis de se cumprir. Declare comigo, Deus está me fazendo lembrar novamente das promessas. Deus está me fazendo lembrar novamente das promessas, aleluia. Aquelas mulheres lembraram das suas palavras, elas lembraram do que Jesus havia dito, e você vai lembrar de algumas boas palavras que Jesus falou sobre você. Você vai lembrar de algumas boas promessas que o deserto fez você esquecer. Você vai lembrar de algumas boas palavras que o vale fez com que você deixasse elas para lá. Porque existem sonhos que não foi você que sonhou, aleluia. Existem projetos que não foi você que projetou, aleluia. Existem promessas que não foi você que quis ter sobre a tua vida, mas foi Deus que liberou sobre você, e elas vão se cumprir. Havia uma palavra que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e ninguém poderia mudar isso. A palavra que Deus liberou sobre você.
A palavra que Deus liberou sobre a sua casa, a palavra que Deus liberou sobre a sua família, ninguém vai conseguir invalidar. Ninguém vai conseguir, aleluia, fazer com que elas venham se perder no caminho. Nem o tempo, nem o deserto, nem o vale. Nada vai separar você da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Eu não sei como é que está o teu cenário. Talvez você viu muitas coisas sendo sepultadas na tua vida. Como essas mulheres, elas viram o sofrimento, a agonia de Jesus. Aleluia. Elas viram o quanto ele sofreu. Rabaiarrastui. Elas viram, aleluia, que ele foi sepultado, que houve uma pedra colocada e essa pedra foi selada, aleluia. A possibilidade havia acabado, humanamente falando, do mestre sair dali. Mas o amor delas era tão grande, a dedicação delas era tão grande, que elas não deixaram, aleluia, por um segundo sequer de pensar no mestre. Tem pessoas aqui que não deixaram um segundo, mesmo as coisas estando fora do lugar, mesmo você não entendendo muita coisa, mas você não deixou um segundo de pensar em Jesus. Você não deixou um segundo, aleluia, de ansiar pela presença dele, de querer estar perto dele, de agradar o coração dele. Por isso ele vai honrar você grandemente nessa terra. Havia uma honra de Deus sobre a vida dessas mulheres, sabe qual era? Elas eram as primeiras a ver Jesus ressurreto. Elas foram as primeiras, porque quem fica até o final, porque quem não desiste, aleluia, vive os melhores e os maiores milagres. Elas não somente recordaram das palavras, mas elas puderam contemplar Jesus. Elas puderam ver Jesus, elas puderam ver o mestre da Baia Rasto de Canta. Elas puderam ver Jesus, aleluia. Elas puderam ver a palavra que ele disse se cumprindo. Elas puderam ter sobre o coração delas novamente uma alegria. E tem pessoas aqui que vão voltar a ter alegria. Tem pessoas aqui que começarão, sabe, a ver Jesus trabalhando por você, ao ver Jesus trabalhando pela tua família, ao ver Jesus trabalhando pelo teu ministério. E você vai dizer: Senhor, valeu a pena ficar até o fim. Senhor, valeu a pena não ter esquecido o Senhor nem sequer por um momento. Eu esqueci os sonhos, Senhor. Eu esqueci as promessas. Eu esqueci os projetos, Pai, mas eu não esqueci do Senhor. As mulheres haviam esquecido da palavra de Jesus, mas elas não haviam esquecido do Mestre. Mas elas não haviam esquecido do amor que elas tinham por Jesus. E tem pessoas aqui que estão entendendo. Você diz: eu não adoro o Senhor pelo que o Senhor pode fazer, eu adoro pelo que o Senhor é. Mas você sabe que você precisa ver algumas coisas acontecendo para que a tua fé permaneça firme no Senhor. O teu amor é muito grande por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. Mas o meu Deus diz assim: eu trago ao teu coração novamente, eu estou trazendo ao teu coração novamente os sonhos. Eu estou depositando na tua mente novamente os projetos, Arabaiastui. Porque tem pessoas aqui que pararam de sonhar e Deus está dizendo: eu te fiz promessas. E eu não esqueci do que eu falei. Jesus não havia esquecido, irmãos, da promessa dele. Jesus não havia esquecido da palavra dele. Ele havia ressuscitado, ele havia feito uma promessa. Jesus fez uma promessa a você. Ele não esqueceu da promessa e o tempo do cumprimento dessa promessa é chegado. Mas antes que a promessa se cumpra, Deus te lembra de algumas palavras. Deus faz você lembrar de alguns sonhos que foram depositados no teu coração, porque não foi você que pediu algumas coisas para Deus, mas foi Deus que disse que faria na tua vida. E Ele é fiel para cumprir cada palavra, Ele é fiel para cumprir cada promessa. E aquelas mulheres que foram ali, aleluia, para sim levarem, né, os aromas para o corpo do Mestre, foram ali realmente para se dedicar ao corpo de Jesus, puderam ver Ele ressurreto. Elas não puderam somente tocar no corpo, mas elas puderam tocar no Mestre com vida. E Deus está dizendo: será muito além das tuas expectativas. Você está pensando que você vai morrer desta forma, que as palavras não vão se cumprir. Você diz: eu não quero mais nem sonhar, eu não quero mais nem, sabe, ficar prestando atenção, nem ficar pensando em palavras que Deus liberou sobre mim. Eu quero somente adorar o Senhor, eu quero somente engrandecer a Ele. Ele está dizendo: ei, as promessas fazem parte, as palavras fazem parte daquilo que eu falei sobre você, e elas vão se cumprir. Um tempo de cumprimento de palavra. Aleluia.
porque a palavra tem tanto poder. Se a gente bem soubesse, a gente busca tantas coisas, irmãos. Quando uma palavra de Jesus tem todo o poder, a gente busca ver tantas coisas. E Jesus está dizendo somente uma palavra. Somente uma palavra eu preciso liberar sobre você e ela já está liberada. Eu estou trazendo à tua mente, eu estou trazendo, aleluia, novamente ao teu coração as palavras que eu, o Senhor, já liberei. E elas vão se cumprir na tua história. O tempo de cumprimento de palavra de Deus é chegado. Deus vai fazer você novamente lembrar das palavras dele e vivenciar grandes milagres na presença dele. Se você crer nessa palavra, declare a mim. Que Deus te abençoe.